O navio do autoritarismo do STF parece que começou a afundar, e um de seus capitães está pulando fora para tentar se salvar. Luiz Roberto Barroso, o homem do "nós derrotamos o bolsonarismo", sentiu o peso da derrota e está abandonando o barco, planejando sua saída do Supremo. É uma vitória que a gente pode saborear, mas o que eu quero conversar com você hoje é que essa fuga pode ser parte de uma armadilha muito maior, uma vitória que pode, no fim das contas, nos custar muito, muito caro. Antes da gente começar, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Jonas Augusto e esse é o canal Orgulho Soberano. Se você é novo por aqui, te faço um convite, se inscreva no canal para receber novos conteúdos e se você já é de casa, já clica no like para ajudar o canal. Bora lá! Vamos começar pelo começo, e o começo é, sim, uma comemoração. A notícia de que o ministro Luiz Roberto Barroso está planejando antecipar sua aposentadoria e deixar o Supremo Tribunal Federal em setembro é, em muitos aspectos, uma vitória para todos nós que defendemos a Constituição e o bom senso. E não é uma vitória qualquer, é uma vitória com um sabor especial de ironia, de justiça poética, porque Barroso não é um ministro qualquer. Ele se tornou, na minha opinião, o símbolo máximo do ativismo judicial disfarçado de intelectualidade. Ele foi o ministro que se sentiu à vontade para ir a um congresso da UNE, um evento claramente político e de militância de esquerda, e bradar para a plateia: "Nós derrotamos o bolsonarismo". Eu quero que a gente pare e pense no absurdo dessa frase. Um juiz da Suprema Corte, que deveria ser a personificação da imparcialidade, da isenção, admite publicamente que tem um lado, que lutou contra uma corrente política e que se considera vitorioso. Naquele momento, para mim, ele tirou a toga e vestiu a camisa do partido. Ele deixou de ser um juiz e se tornou um militante. E não parou por aí. Quem não se lembra da cena lamentável em Nova York, quando ele foi confrontado por brasileiros que o questionavam, e em vez de manter a postura que o cargo exige, ele respondeu com um arrogante e debochado: "Perdeu, mané". Essa fala, para mim, resume a era Barroso no STF, um homem que confundiu a cadeira de ministro com um palanque político e que tratou milhões de brasileiros que pensam diferente dele como manés a serem ignorados. Então, sim, ver esse mesmo homem, agora desgastado, criticado por todos os lados, sentindo a pressão de uma sociedade que não aceita mais esse tipo de comportamento e decidindo pedir o boné e ir para casa mais cedo, é uma vitória. É a prova de que a pressão funciona. É a prova de que a nossa voz, a nossa indignação, a nossa insistência em apontar os erros causa um desgaste real. O bolsonarismo, que ele disse ter derrotado, na verdade o derrotou. Derrotou sua arrogância, expôs sua parcialidade e tornou sua posição na corte insustentável. A gente precisa sim comemorar esse momento. Ele está provando do próprio veneno. Ele agora é o mané que perdeu. Mas, e é aqui que a nossa conversa precisa ficar mais séria e mais profunda, essa vitória pode ser uma ilusão, uma armadilha muito bem montada. A saída do Barroso, que nos enche de um alívio momentâneo, abre a porta para um problema talvez muito maior e mais duradouro. E o nome desse problema é Luiz Inácio Lula da Silva. Com a aposentadoria de Barroso, Lula ganha o direito de indicar mais um ministro para o Supremo Tribunal Federal. E a gente sabe exatamente o tipo de ministro que o Lula gosta de indicar. Ele não vai indicar um jurista isento, um conservador, nem mesmo um moderado. Ele vai indicar alguém do seu círculo mais íntimo, alguém que lhe deva lealdade absoluta, alguém que esteja lá não para servir à Constituição, mas para servir ao projeto de poder do Partido dos Trabalhadores. E os nomes que estão sendo ventilados nos bastidores de Brasília são de arrepiar. Fala-se em Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, uma figura carimbada do establishment. Fala-se em Rodrigo Pacheco, o atual presidente do Senado, o que seria uma espécie de prêmio pela sua omissão e conivência com os abusos do STF nos últimos anos. E fala-se, claro, no nome que talvez seja o mais simbólico de todos: Jorge Messias, o Bessias, o homem do tchau, querida, a personificação da lealdade cega ao PT. Qualquer um desses nomes seria um desastre. Mas o problema não é só o nome, é a idade. Todos eles são relativamente jovens. Se um deles for indicado, ele não ficará no Supremo por 5 ou 10 anos. Ele ficará por 20, 30 anos.
Ele vai influenciar o destino do Brasil por décadas. Vai votar em questões que vão afetar a vida dos nossos filhos e dos nossos netos. Ou seja, a gente pode estar trocando um problema imediato, o Barroso, por um problema crônico, um câncer que vai ficar no coração da República por uma geração inteira. Essa é a armadilha. A gente comemora a saída de um militante de toga e o Lula, sorrindo, coloca no lugar outro militante de toga, só que mais novo, com mais tempo de validade para causar estragos. E quais seriam esses estragos? Hoje, o STF tem uma votação muito apertada sobre a validade de modelos de trabalho mais modernos, como dos aplicativos, a chamada uberização. A maioria, por enquanto, entende que essa é uma relação de trabalho moderna e que não se enquadra na velha CLT. Mas essa maioria é frágil. Com a entrada recente do Zanin e do Flávio Dino, que a gente sabe que são muito mais alinhados aos sindicatos e à velha esquerda, essa vantagem diminuiu. A saída do Barroso, que apesar de tudo tinha uma visão mais liberal na economia, e a entrada de um Bessias da vida pode ser o voto de Minerva que faltava para virar o jogo. O que isso significa na prática? Significa que, de uma hora para outra, milhões de brasileiros que hoje trabalham como autônomos em aplicativos, que têm sua flexibilidade, sua liberdade de fazer seus próprios horários, podem ser forçados a entrar no modelo da CLT, pode significar o fim de muitas dessas empresas no Brasil ou o encarecimento tão grande dos serviços que eles se tornem inviáveis. É um retrocesso que afetaria diretamente a vida de milhões de pessoas e a nossa economia. E isso é só um exemplo. Podemos falar da questão da demarcação de terras, da pauta de costumes, de uma série de outras áreas em que um STF ainda mais à esquerda poderia causar um dano irreparável ao país. Então o que a gente faz? A gente se desespera? A gente senta e chora porque a vitória contra o Barroso pode ter um custo tão alto? Não. A gente precisa ser mais inteligente que eles. A gente precisa entender que o jogo não acabou. Existe uma última barreira, uma última trincheira de esperança, o Senado Federal. Nenhuma indicação do Lula para o STF é automática. Ela precisa ser aprovada pelo Senado. E antes de ir para o plenário, ela precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. E quem hoje comanda a CCJ? O PL, o partido do presidente Bolsonaro. Essa é a nossa faca e o nosso queijo. Os senadores da oposição, especialmente os do PL que estão na CCJ, têm o poder e o dever de barrar uma indicação que seja desastrosa para o Brasil. Eles podem, sim, sentar em cima do processo, podem sabatinar o indicado de forma dura, podem expor suas ligações políticas, sua falta de conhecimento jurídico, e no final podem simplesmente rejeitar o nome. A gente sabe que a pressão vai ser enorme. A grande mídia vai chamar de sabotagem. O governo vai oferecer cargos e emendas, vai ter todo tipo de negociação de bastidor. Mas se os nossos senadores tiverem um mínimo de coragem e de compromisso com o futuro do Brasil, eles podem sim impedir que o Lula coloque mais um militante de toga no Supremo. Eles podem forçar o Lula a indicar um nome mais neutro, mais técnico, alguém que realmente tenha notável saber jurídico e não apenas notável saber petista. É por isso que a nossa vitória contra o Barroso não pode ser passiva. Ela precisa ser o começo de uma nova fase de mobilização. Agora, a nossa energia, a nossa cobrança tem que ser toda direcionada para o Senado. Para cada senador do seu estado, a gente precisa lotar as caixas de e-mail deles, as redes sociais, os gabinetes. A gente precisa mostrar para eles que estamos de olho e que não vamos aceitar mais um Bessias ou um Pacheco no STF. A gente precisa deixar claro que a omissão dessa vez não será perdoada nas próximas eleições. A saída do Barroso, no fim das contas, é uma faca de dois gumes. Para o caso específico do Bolsonaro, é uma ótima notícia. Tira de cena um inimigo declarado, um juiz que já demonstrou sua parcialidade e seu desprezo por ele. Isso pode, sim, ajudar a equilibrar um pouco as coisas nos julgamentos que virão. Mas para o Brasil, para o nosso futuro, para a nossa economia, para as nossas liberdades, a saída dele abre uma porta muito perigosa. E a única chave que pode trancar essa porta está nas mãos do Senado. A vitória contra o Barroso será completa, ou será uma ilusão, dependendo do que os nossos senadores farão a seguir. A batalha, meus amigos, está longe de terminar. Ela apenas mudou de campo. Essa história toda é um verdadeiro xadrez. E a gente precisa estar muito atento a cada movimento. A queda do Barroso é para comemorar, sim, mas com os olhos bem abertos para a próxima jogada do adversário. O que você acha? Você acredita que
O Senado vai ter a coragem de barrar uma indicação ruim do Lula? Ou você acha que a armadilha está montada e a gente vai acabar com o STF ainda pior? Deixa seu comentário aqui embaixo, eu quero muito saber a sua opinião. Se essa análise te ajudou a enxergar a complexidade desse momento, deixa o seu like e compartilha este vídeo. Nossos senadores precisam saber que nós estamos vigiando cada passo deles. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a luta pelo futuro do STF e do Brasil está apenas começando. Um grande abraço.